Aqui comigo tenho Jacinto Lucas Pires e João Tordo, que eu, enfim, acho que dispensam grandes apresentações, mas ainda assim, de forma muito breve. O João é escritor, guionista, ganhou o Prémio Saramago em 2009 e tem dezenas de livros publicados, entre romances, policiais e ensaios. O Jacinto, além de dramaturgo e cineasta, é também um escritor premiado e amplamente publicado, com obra que inclui desde romances, contos, ensaios e peças de teatro. O meu interesse pelo mundo da escrita levou-me há uns anos a tropeçar num livro do João, que se chama O Manual de Sobrevivência de um Escritor, ou Pouco Sei sobre aquilo que faço, e que me provocou muito pela maneira franca e humana em como fala, não apenas da escrita, mas de muitos outros dos seus interesses e desejos. Mais recentemente, o mesmo interesse levou-me a ser aluna do Jacinto, num workshop chamado Escrever... Aluna não, participante. chamado Escrever é Escutar, e onde muitas vezes, através e por causa da escrita, acabávamos por falar de todas as dimensões da vida, incluindo a do desejo. Por isso, queria começar por agradecer muito aos dois a generosidade com que aceitaram o meu convite para estar aqui hoje, num domingo à tarde, e para aprofundarmos juntos o tema do meeting. Eu tenho algumas perguntas para ir lançando a conversa, mas interrompam-me e interrompam-se quando quiserem. Nós temos aqui no meeting uma exposição central sobre este tema e que começa com uma provocação. A ideia de que o desejo é o motor da vida. E partindo daqui, a minha primeira pergunta para cada um é: como é que se joga a dinâmica do desejo quando estão a escrever? Não sei se alguém tem preferência em começar. João, começa tu. Pá. Eu tenho de pensar. Okay. Como é que se joga a dinâmica do desejo quando estamos a escrever? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Inês, obrigado e parabéns à vossa jornada do Meeting Lisboa. É um prazer estar aqui. Eu tenho sempre a ideia que há uma conotação religiosa neste encontro. Eu não cresci dessa maneira, mas fui-me encontrando com uma certa espiritualidade conforme fui ficando mais velho e menos parvo, e fui-me encontrando com essas coisas, e são temas que me interessam muito hoje. Aliás, eu acho que o tema do divino e do sagrado e de Deus, e seja ele em que forma for, não é? Está muito presente nos meus livros nos últimos anos, ou em quase todos, se calhar esteve lá sempre, não é? Por exemplo, para mim é muito agradável estar enfim, num ambiente de interrogação sobre esses temas, que eu acho que para mim são muito importantes. Eu estudei na Universidade Nova de Lisboa. Comecei o curso em 92, creio eu, e tive um professor do segundo ano que ensinava filosofia medieval, e foi a minha primeira entrada nos textos de Santo Agostinho. E há bocado estava, depois a Inês levou-me ali a uma... Okay. A graça seria quando se diz Santo Agostinho, as pessoas começam a tropeçar-nos. Mas era só uma graça. E nessa altura essa questão do desejo está muito presente, sobretudo nas confissões. Pronto, e a Inês levou-me ali à exposição, e estava lá uma frase de Santo Agostinho sobre o coração inquieto, não é? Uma coisa qualquer, o nosso coração só sossega quando encontra Deus, não é? Seja ele em que forma for. Como eu já disse, eu tive uma fase até aos 18 anos em que era ateu, dizia eu. Depois percebi que aquilo dava muito trabalho, discutir com pessoas que não eram e ter que defender posições insustentáveis, não é? E depois percebi, conforme fui avançando, que dizer que não sou católico, mas dizer que não sou cristão é quase como dizer que não respiro oxigênio, não é? Neste lado do mundo em que nós vivemos, é quase impossível não estarmos informados pela história cristã, que também é uma narrativa muito interessante do ponto de vista de quem narra, não é? Nós passamos a vida a narrar, e
o Jacinto, e portanto a narração é uma coisa que nasce da tragédia grega, que passa pela a própria tragédia grega. O Aristóteles definia o protagonista como qualquer coisa como um homem de caráter nobre que entra no mundo desamparado e que através de um processo de ascensão e de queda e de uma série de peripécias, que os gregos chamavam peripateia, era a peripécia, tem um momento de abalo profundo através do qual descobre quem é. E isto foi 436 anos antes de Cristo. E depois uma pessoa vai ler a história cristã, olha esta história, é a história do tipo, tem um processo de ascensão e de queda, e que no final descobre quem é, através do que se convém chamar a ressurreição, não é? Quer dizer, a ressurreição é fundamental na história cristã, mas também é fundamental na história de qualquer protagonista. Todo o protagonista, seja ele de um livro, de um filme, de uma série de televisão, até tem um momento de ressurreição em que ele descobre que aquela aventura serviu para perceber quem é. A questão do desejo que eu comecei a compreender um bocadinho com Santo Agostinho e com as Confissões, esta noção de coração inquieto, de que o que é que nós andamos aqui a fazer e porque é que muitas vezes no silêncio da noite, assim, quando os vizinhos param de fazer barulho e quando o caminhão de lixo já passou, mas só às vezes tem assim uma espécie de... Eu tenho, pelo menos assim, um momento de inquietação em que me pergunto o que é que eu ando aqui a fazer se eu falar em voz alta agora, quem é que me ouve, não é? Que é uma coisa interessante. E como eu sou solteiro e não tenho filhos e moro sozinho, às vezes acho que estou a enlouquecer, outras vezes acho, bom, se eu falar em voz alta pode ser que haja alguma coisa aqui que me ouve, e pronto, e desse passo segue-se a oração, não é? Isto é o primeiro passo para a oração, é uma pessoa achar que está a ficar maluco. Depois comecei, ok, mas se eu falar assim em voz baixa, baixinho, pode ser que me ouçam do lado de lá. Portanto, desculpa, eu vou já passar a palavra ao Jacinto. O desejo surgiu precisamente neste encontro entre o estudante de filosofia que eu fui, que depois nunca mais se debruçou sobre os temas filosóficos, mas que continuo a ter estes temas nos meus livros. Os meus protagonistas são protagonistas de desejo, são protagonistas que desejam aquilo que não podem ter, portanto, desejam esse encontro com o sagrado, não é? Como uma pessoa diz que é quando finalmente alguma coisa se revela e acontece aquilo que o Aristóteles chamava anagnoris, que é a revelação das consequências das nossas decisões e das nossas escolhas. Portanto, agora parece que fiquei assim meio não sei, a minha voz ficou camuflada. Não foi? Ou vocês não? Não, ok. Então sou eu que estou a ficar com problemas dois. E pronto, e a entrada para a narrativa dá-se daí e enquanto escritor e estando constantemente em peripateias, que a gente chama sarilhos, né? Com as minhas personagens, acabo por viver muito também o desejo delas de se libertarem enfim, dos constrangimentos e das vicissitudes da realidade e do mundo e do conflito, não é? Que é um bocadinho o motor da experiência humana, e basta ligarmos a televisão de manhã e ouvimos, não é? Ouvimos o conflito. Portanto, começa por aí e depois podemos desenvolver. Desculpem ter demorado tanto tempo. Obrigada. Sim, é uma pergunta logo difícil para começar, mas o desejo é o motor da vida. Como é que isso se liga ao ofício de escrita, não é? Um pouco isto que o João estava a dizer, não é? As histórias dependem todas de desejo. Quem fez oficinas comigo sabe que eu falo bastante disso. A ideia de que as histórias precisam de alguém que queira alguma coisa, não é? Alguém que seja sobressaltado por um acontecimento, um evento que o inquieta e o põe à busca de alguma coisa. Acontece que nas histórias esse querer pode ser o querer fundamental, né? Pode ser o desejo que torna essa personagem realizada, digamos assim, mas também pode ser uma coisa relativamente mesquinha,
estupidamente material até, mas que no processo de buscar essa coisa, ou de tentar conseguir esse objetivo, vai-se revelando e vai percebendo, e nós com ela, quem é que é esta figura, não é? Qual é o seu caráter, como é que perante certos dilemas escolhe, e isso, a vida acaba por ter qualquer coisa disto, não é? A nossa vida, nós às vezes podemos estar a querer aquela promoção, a querer aquele carro melhor, a querer aquela circunstância mais positiva para a nossa vida, mas nesse processo vamos descobrindo coisas que eventualmente são mais importantes. Do ponto de vista da escrita, acho que isso difere de escritor para escritor, mas no meu caso eu preciso realmente ter desejo, isto é, de não saber o que é que me está a acontecer, e portanto de me sentir mesmo em desequilíbrio, e de escrever a partir de imagens que me seduzem, que me interessam, que me intrigam, mas que eu não sei como resolver. E nesse sentido, claro, também há isto que o João estava a dizer, né, uma espécie de empatia, de nos ligarmos às personagens que estão a aparecer à nossa frente, e portanto também vivermos o desejo delas com elas, de certa maneira, mas também do lado do escritor ter uma certa bravura ou irresponsabilidade, que é atirarmos no vazio de não saber para onde é que este livro vai, não é? E ir percebendo no processo o que está ali debaixo. Acho que a história, o momento em que vivemos, na época em que estamos, é um tempo de imaginação doente, né? Nesse sentido de fracos desejos. Isto tem muito a ver com a tecnologia, não é? De vivermos enclausurados, eu diria, em paredes de ecrãs, que nos retiram duas coisas essenciais desde logo, retirarão mais, mas uma delas, que é a ideia de aborrecimento, de ócio, né, diríamos entre aspas tempo perdido, que é essencial para nós, por um lado, nos encontrarmos connosco próprios, no que isso tem de difícil, de tédio, mas também de maravilhoso, não é? Quem não se lembra de em criança não ter nada para fazer no carro atrás, não é? E ter de inventar jogos com as gotas da chuva nos vidros, ou com as matrículas, ou com as árvores que passavam, ou o que for, e isso, não é? Isso cria qualquer coisa. Isso cria digamos, constelações em nós, não é? De material para também o sonho, o desejo, a ambição. E por outro lado, essa prisão das tecnologias, não é? Dos ecrãs, também nos retira outra coisa essencial para isto que estamos aqui a falar, não é? De querer, desejo, sonho, ambição, utopia, porque não? Que é a ideia de tempo. Não é? Alguém disse que para os homens, não estou a lembrar da exata expressão, mas é a ideia de que como a natureza a importância que a natureza tem para os animais, tem a história para os homens. Não é? E quando nós perdemos a noção de tempo, não é? As redes sociais são posts que caem assim do céu, entre parênteses, para uma espécie de vazio. Não é? E não há passado, não há memória e não há futuro. Não há projeção de um tempo para a frente. E nós, sem darmos conta, ou dando conta quando já é tarde, estamos também, as nossas cabeças estão a ficar assim. Estão a ficar numa espécie de presente totalitário, não é? Em que a memória já nem é a memória já nem se lembra, já não nos lembramos de há 2 semanas atrás, quanto mais foi bom o João trazer o Santo Agostinho, mas já temos uma tendência, enquanto sociedade, a perder a memória, não é? Dos que vieram antes de nós, e também projeção de futuro, de sonho. Há uns anos atrás, não é preciso recuar muito, antes das redes,
a conversa era que sociedade queremos para daqui a 10 anos, não é? Que visão queremos para este mundo para os nossos filhos. Isso hoje parece quase de maluco dizer isso numa sala. Eu trouxe o meu chapéu até para parecer um bocadinho, para estar mais à vontade nessa posição de maluco. mas estou a brincar, mas isto é trágico, porque a ideia de que acabam as ideologias, não é? Acabam as religiões, ou aceita-se que deixam de estar na centralidade do que é a discussão pública, digamos, e o viver cotidiano das pessoas. E de repente, se perdemos essa ideia de projeção, não é? Isso é a depressão coletiva e é o cabisbaixismo permanente, porque vamos sempre chocar contra este vazio, não é? De promete, cai no vazio. Promete, cai no vazio. E eu não queria fazer de pessimista aqui, mas faço de provocador. Não vá lá. João, no teu livro que eu já falei, o Manual de Sobrevivência de um Escritor, dizes que a experiência te ensinou que os livros surgem quando querem, são caprichosos e poucas vezes obedecem à nossa vontade de os escrevermos. Queres explicar um bocadinho esta dinâmica? Bom, é uma dinâmica que tem a ver mais com enfim, para mim a escrita é sempre a exploração de um território que um tema sugere, não é? Ou que uma ideia sugere, e a exploração desse território é feita com, enfim, do modo patológico, não é? Patos enquanto raiz grega, sofrimento, não é? Hoje estás muito grego, pá. Estou sempre grego. Estou sempre grego. Eu devia ser grego. Mas é isso, essa exploração que também tem nos temas o grande obstáculo, não é? Enfim, o que se chama uma ideia, não é? Não surge de um dia para o outro, e às vezes demora muito tempo até chegar a amadurecer, não é? Estava aqui a pensar num livro qualquer que fosse uma combinação disso, de uma ideia que demora tempo a surgir e ao mesmo tempo qualquer coisa que seja informada pelo desejo, não é? Eu tive uma ideia diria agora, já foi há uns 8 ou 9 anos. Um dia acordei, estava no meio de um livro qualquer e estava a fazer café e surgiu-me assim uma ideia muito estranha, que era a seguinte: um rapaz que está numa escola secundária, depois no livro passa-se em 1973, mas um rapaz que está numa escola secundária, que se apaixona por uma colega aos 17 anos, e da primeira vez que fazem amor, ela morre. É uma bela ideia para ser ao pequeno almoço, só tipo logo qualquer coisa bonita de se pensar, mas a ideia apareceu-me, mas de onde é que isto vem, não é? E uma pessoa pensa, mas porquê que eu tive esta ideia? Mas qual é a raiz disto? Porquê que eu estou a pensar nisto de manhã? Porquê que ela surge, não é? E eu tenho muitas ideias ao longo do dia, das semanas e dos anos, mas esta foi daquelas que eu pensei, isto não serve para nada, ninguém quer ler um livro com este tema, não é? Portanto vou pôr de lado. E pronto, passou-se muito tempo e as ideias que não são para seguir em frente, são as ideias que vão morrendo enquanto eu sou advogado da acusação delas, e as ideias que são boas são aquelas que uma pessoa às vezes volta, uma pessoa acorda à noite a pensar nelas, de repente estás a almoçar e surge a ideia outra vez. Essa ideia não me largava, portanto eu sabia que havia ali qualquer coisa, só não sabia o que era, não é? Depois acabei por escrever este livro que se chama Felicidade, um título contraditório com a própria ideia, mas e o livro conta de facto essa história que surgiu, como tu perguntavas, através da experiência, não é? Nos anos que seguiram, eu morei num bairro aqui em Lisboa, em frente ao meu prédio, vivia uma família com 3 filhas gêmeas e as miúdas foram crescendo ali no bairro, não sei o quê, e houve uma certa altura em que eu como ia sendo vizinho delas, não é? Não ia acompanhando a vida delas porque eram miúdas, não é? Mas ia-as encontrando no café, na farmácia, no supermercado.
E a certa altura observei que elas já não eram crianças, que já eram adolescentes e que 3 miúdas que eram exatamente iguais quando se tinham dado para ali, de repente tinham características próprias e já não eram assim tão parecidas. Dir-se-ia que eram irmãs, mas já não se diria que eram gêmeas. E acabei por... Houve um dia que me cruzei com 2 delas e depois voltei para casa e pensei, que engraçado, estas são as criaturas daquela ideia que eu tive há 4 ou 5 anos e que nunca consegui encontrar aqui o território, não é? E de repente surge o território. E no livro elas chamam-se Felicidade, Esperança e Angélica, e o livro passa-se em 73 e o narrador apaixona-se pela felicidade e da primeira vez que fazem amor dentro do carro ela morre nos braços. Morre feliz, mas morre. É assim uma espécie de tragicomédia, porque mais tarde... Enfim, eu já contei esta história várias vezes. Houve um ano em que, depois do livro sair, me convidaram para ir a muitas escolas e o livro acabou por entrar para o PNL e eu dei por mim a contar esta história a miúdos daquela idade e no final da história tinha que lhes dizer para eles estarem descontraídos, que não lhes vai acontecer, não costuma acontecer. Eu já tinha feito algumas vezes e não morri, portanto estava tudo bem. E os miúdos chegavam assim um bocado a olhar para mim, tipo, 17 anos e tal. Mas é uma história que junta precisamente essas 2 pulsões, né? A pulsão de vida, Eros, neste caso, como os gregos outra vez, e Thanatos, que é a pulsão de morte, né? Que muito raramente se encontram no mesmo espaço. A pulsão de vida é um bocado aquela coisa que nos leva a sair de casa de manhã e a querer ir trabalhar e a querer tomar conta dos nossos filhos, enfim, não sei o quê, e Thanatos como pulsão destruidora, né? Que muitas vezes eu sinto quando vou no IC19 ao fim da tarde, às vezes Thanatos toma conta de mim e eu apetece-me, enfim, perder a cabeça. Mas esta conjunção das 2 coisas é muito rara estar no mesmo lugar. Agora, quando se escreve narrativa e quando uma pessoa percebe que as histórias não surgem quando querem, quando nós queremos, surgem quando elas querem, de repente há uma união de 2 pulsões contraditórias e de repente há esse acontecimento. E depois esse livro, Felicidade, começa como uma tragédia, não é? Uma coisa como de 17 anos, ninguém devia ter que viver uma coisa dessas. E depois transforma-se numa comédia, porque ele, para além da felicidade de lhe morrer nos braços, ele uns anos depois casa-se com uma das irmãs. E a terceira irmã também volta à história para o assombrar. Aquilo é um bocado inspirado nas fúrias do Esquilo, não é? Eram assim umas entidades que andavam por aí pelos céus a assombrar os homens, não é? E portanto é isso, é um bocado dar o tempo para as ideias se irem formando e irem encontrando o território, não é? Porque depois sem território eu posso ter uma excelente ideia, mas se o território não se abre e se não há um espaço para desenvolver, nada acontece, não é? Eu posso até insistir muito, mas não funciona. Eu posso pegar só força, pega. Esta ideia de ideias, não é? E desejo, eu acho também é algo que devíamos falar, que é importante. Eu só para situar de onde é que isto vem, eu tenho estado a escrever uma peça sobre a Assembleia da República, sobre os anos da Assembleia da República, desde o princípio, não é? Depois da Constituinte até agora. É uma encomenda dos Artistas Unidos. Portanto, estive a estudar os diários da Assembleia, para escrever a partir dos diários da Assembleia, juntando falas da Assembleia, aquilo já é muito teatral de base, não é? É um teatro, é o teatro da política, com depois brincadeiras que eu acrescento. Mas uma coisa que notei, ou que confirmei, se calhar, a ler os diários da Assembleia, é que no início, não é? Digamos, o primeiro terço da Assembleia, aquilo tudo é interessante, tudo é apaixonante. As várias ideias, as várias visões de sociedade, da direita, da esquerda, a própria retórica é boa, digamos até a forma literária, oral dos discursos são fortes, são originais, são assim intensos, e depois à medida que vamos avançando, principalmente no último terço mais próximo de nós, mas se calhar logo depois ali daquela fase da tecnocracia, se calhar aquela altura de vacas gordas dos governos de Cavaco Silva, em que tudo se torna um bocadinho mais chato, mais árido, mais números, mais técnico, menos politicamente e literariamente ou teatralmente menos forte. E pensar nisso, não é? A importância, e hoje então já estamos na fase
já não é da farsa, não é? Já é da grosseria pós-festa, digamos, e pensar que as ideias, não é? As boas ideias, precisam de paixão, precisam de desejo, precisam de calor, precisam de formulações que realmente toquem em pontos humanos reais, não é? Concretos. Porque uma coisa que se sente nesse início é que do CDS ao PCP todos acreditavam estar ali a criar uma nova sociedade, não é? De facto estavam apaixonados pelas suas ideias no bom sentido. As ideias não eram só um mecanismo de propaganda, não? Ou as formulações não eram só um registro de vaidade ou de manipulação, ainda pior, e pensar como é que podemos voltar a isto, não é? Como é que podemos redimir as boas ideias que vamos continuando a ter em fórmulas mais humanas, mais concretas, mais apaixonantes, em que realmente nós estamos investidos enquanto pessoas de corpo inteiro e não apenas enquanto cabeças falantes ou retratos do marketing. Isto era só um parênteses em relação ao que o João estava a dizer noutro plano, digamos. Eu agora gostava de passar aqui para voltar um bocadinho à exposição. E numa das últimas secções da exposição fala-se do valor da experiência comunitária. Enfim, o processo de escrita é, em grande medida, um processo, pelo menos no início, mais solitário. Mas do outro lado da página está sempre um leitor. E por isso gostava agora de vos perguntar como é que vivem a relação com os vossos leitores. A reação deles é importante ou não interessa para nada? Como é que é a vossa relação com os leitores? Se calhar, João, começava por ti. Pois é uma relação muito, no meu caso, muito proativa, não é? Eu acho que começou também pela minha experiência enquanto pessoa que estava a aprender o seu ofício, não é? E eu fui aprendendo o ofício em vários lados, com muita gente, com uma tradição, com a minha tradição literária, que será só a minha, não é? Mas por exemplo, lembro-me nos últimos tempos que passei nos Estados Unidos, eu fiz lá um curso de 1 ano e meio de escrita literária e a experiência de comunidade, embora fôssemos só 12, passava muito pelos professores, pelo modo como eles nos chamavam ao gabinete e é uma coisa que já se faz cá agora, mas nessa altura não se fazia. Estamos a falar de 2002, já foi há muito tempo. E havia um professor em particular que pedia-nos textos, pedia-nos prosa e todos os meses nos chamava lá ao gabinete dele e nos dava o seu feedback. E ele todos os meses eu escrevia qualquer coisa, depois ele chamava-me e todos os meses repetia a mesma coisa, que era, olha, isto lembra-me muito, vê-se que foste influenciado pelo Chekhov, ou pelo Philip Roth, ou pela não sei quantos, ou pelo Oster, ou por não sei quem. Estava-me sempre a dar um feedback de que eu tinha sido influenciado por não sei quem e, portanto, escrevia como uma espécie de, não sei, de amálgama dessa tradição. Até que um dia, no último mês de aulas, ele chamou-me e eu tinha escrito qualquer coisa que eu não sabia o que era muito estranha. E ele chamou-me e disse-me, olha, tudo o que tu me trouxeste até agora, eu sei o que é. O que tu me trouxeste este mês, eu não sei o que é. E eu pensei que ele fosse dizer, portanto, volta para aquilo que tu sabes fazer. Mas ele disse-me precisamente o contrário, disse, segue este caminho, este é o caminho. Tu não percebes o que estás a fazer, eu também não sei o que é que tu fizeste. E eu fiquei confuso, porque ainda era jovem escritor nessa altura, ou ainda estava a formar-me, e portanto, o que aconteceu foi que esse não sei o que é, acabaram por ser muito reescrito, e muito mais tarde as primeiras páginas do meu livro de estreia. E foi engraçado que isso tenha acontecido assim, porque eu não suspeitava que... É um bocado aquela coisa de quando ages numa comunidade e tens feedback de outros, não é? E há outras pessoas que podem olhar para ti e fazer-te ver melhor as coisas que tu não vês, não é? Ou que não és capaz de ver, porque, enfim, nós temos um certo
solipsismo às vezes, não é? Somos escrituras um bocadinho fechadas nas nossas cabeças e depois abrimos-nos ao mundo e essas experiências. Com os leitores é um bocadinho... a minha dívida de gratidão é com os leitores. Se não fosse eles eu não podia fazer o que faço, não é? E, portanto, acaba por ser uma coisa muito eu faço muitas sessões destas ao longo do ano, vou sempre que posso e tenho uma relação muito de consideração, no sentido em que eu cresci numa tradição literária que é pronto, como já disse, que é minha, que é particular, mas que não há nenhum escritor, escritora ou compositora, porque eu também gosto muito de música, que sejam capazes de pôr uma ideia na pauta ou na página e que não a venham a explicar e a desenvolver, não é? Eu acho que isso é quase uma questão de consideração humana, não é? Eu acho que muitas vezes as boas ideias, e como acabo por ler muitas coisas originais, não só porque faço esse trabalho para a editora onde publico às vezes, mas também porque às vezes faço parte de júris de manuscritos, não é? E muitas vezes o que eu vejo são boas ideias e às vezes até excelentes ideias que começam tipo, imagina, parabéns a você, tarari, depois a seguir em vez de ser taratira, vai e eu não consigo seguir aquilo, não é? Portanto, parece que há uma dificuldade às vezes em pegar numa ideia e explorar o território que essa ideia sugere. Se o território são couves de Bruxelas, então é couves de Bruxelas, não são ovos mexidos. E portanto, a minha tradição é essa, é a tradição de alguém que ao pôr uma ideia na página é incapaz de não desenvolver essa ideia, vai explicá-la. E portanto, acabo por ter uma relação com os leitores um bocadinho neste nível de eu próprio muitas vezes não sei o que estou a fazer, mas tento ter a consideração de explorar ao máximo aquele território que eu estou a propor. E eu acho que os leitores sentem isso, e quando não sentem eu também ouço com atenção, e os livros e o livro não vende tão bem, a repercussão é menor. Então, eu acho que estar atento a essas coisas é muito importante para quem quer ser escritor profissional, porque há pessoas que escrevem um livro de 7 em 7 anos ou que escrevem um livro de 10 em 10 anos. Normalmente são escritores que têm heranças e, portanto, não precisam tanto da coisa de... Eu não tenho e, portanto, preciso todos os anos de fazer alguma coisa. Não, é uma questão financeira quase. Eu acho que isso é interessantíssimo porque ainda se vive um bocadinho nesta ideia de que o escritor é uma pessoa que escreve quando não sei o quê, quando está inspirado, e se não estiver inspirado, aquilo não sei o quê. Essa conversa não me interessa nada. Eu escrevo todos os anos, tento publicar um livro, porque para já é se eu publicar um livro de 5 ou de 7 a 7 anos, o que é que eu tive a fazer o resto do tempo? A tricotar? Fui à piscina? Fui à aula de yoga? Tipo, não faz muito sentido. Mas porque a minha profissão assim o dita. Se eu quero ganhar a vida com os livros, tenho que escrevê-los e não há outra hipótese. João, só para comentar, apesar de viveres dos livros, quer dizer, não vives, parece-me que não vives para vender, não é? Há um desejo de fazer coisas eu bonitas. vivo para vender. Sim, eu vivo para vender livros. Também acontece que durante o processo, às vezes faço coisas bonitas, noutras faço coisas que não são tão bonitas. Às vezes fico muito orgulhoso daquilo que faço, outras não fico tão orgulhoso. As coisas más não saem, não é? As coisas medíocres também não. Saem as coisas boas e às vezes consigo ser bastante competente naquilo que faço. Mas claro que eu preciso vender livros, não é se eu vivo eu preciso vender livros para poder escrevê-los. Portanto, é muito prático, é muito simples, não há aí grande segredo. Jacinto, força. E para ti, como é que é a relação com os leitores? A relação com os leitores. Escrever é solitário, não é? Acho que isso não há grande volta a dar, e acho que também é interessante pensar que é assim. Há um certo medo, não é, da solidão, uma certa ideia de que a solidão é sempre má, mas também é importante nós sabermos estar sozinhos connosco, se calhar não nos exageros do Schopenhauer, não é, que dizia uma pessoa de alto, como é que era, uma pessoa de grande espírito tem uma dupla vantagem em estar sozinho. Uma é que está com as suas grandes ideias, não é?
Outra é que não está com as dos outros. E acho que não é preciso exagerar isso, não é exagerar a esse ponto, mas que há um valor até de sanidade mental, sabemos estar sozinhos, não é? Sem ir sempre ao telemóvel, mas também sem ir sempre a chamar outra pessoa para nos fazer companhia. E o desejo, a memória, isso tudo também é invocado, digamos, de forma mais intensa quando estamos sozinhos, não é? Quando à nossa volta, não é? Os fantasmas têm espaço para aparecer, não é? E nós temos o tal vazio que é assustador, mas que também é produtivo. Mas depois há um lado, de facto, que é a seguir a um livro Estar no Mundo, não é? Que é de estar com os outros. Eu assim, também porque trabalho muito no teatro e por isso consigo não fazer um livro por ano, porque também estou a fazer peças de teatro que também me pagam contas. Preciso especialmente disso, não é? De estar como estar numa sala de ensaios, não é? Com atores, com outros criadores, em discussões, a ouvir. E até recentemente, mais ou menos recentemente, criei uma associação, a Associação Palavrão, que tem com outro escritor, o João Pedro Vala, e dois escritores, o meu irmão Simão Lucas Pires, e outras pessoas de outras áreas, e um dos programas que temos conseguido pôr no mundo, pôr em prática, é o de ler em voz alta, de levar escritores, por acaso ainda não convidámos o João, mas havemos de o apanhar, convidar escritores para livrarias independentes do país todo, pagar-lhes, não é? Uma tradição que cá não existe, que é os autores lerem o seu trabalho em voz alta para o público. Depois haver uma conversa que nasce daí, porque muitas vezes em Portugal, imagino que tenhas essa experiência também, João, que em muitos sítios somos convidados e depois falamos de literatura no vazio, não é? No vazio, sim. E as perguntas são sempre, mas porquê é que escreve? Ou coisas assim muito vagas, não? E estamos sempre a falar assim no ar. Ao passo que se alguém pelo menos leu em voz alta um texto, aquele texto pelo menos já está ali, já foi ouvido, já existe, e já podemos partir de um ponto definido, concreto. E noutros sítios é exatamente o contrário. Fiz uma residência em Berlim há um ano, e eles marcam sessão com o escritor e nem sequer anunciam que vai haver uma leitura, porque as pessoas já partem do princípio que se há uma sessão com o escritor, então vai haver uma leitura pública de um texto do escritor. Ou em Inglaterra, nos Estados Unidos também há muito essa tradição. E portanto sim, eu acho que isso é essencial, até porque também precisamos de estar, isto que está aqui a acontecer, não é? Estarmos uns com os outros na mesma sala. Isto é, eu diria, revolucionário nos dias que correm, que é de repente não estar cada um no seu ecrã, não é? Nos seus fones, ou eventualmente no seu Kindle, estarmos na mesma sala em que há a possibilidade de haver discussão, há o risco de uma branca, não é, como no teatro, há até a linguagem corporal, há olhares, e isto é que é humano. E acho que se queremos voltar a ser uma sociedade, se queremos ser uma sociedade menos deslaçada, com todos os perigos que aí vêm, que daí advêm, de polarização, e divisionismo, xenofobia e eventualmente a barbárie, precisamos mais disto, né? Com diferentes pretextos, em diferentes contextos, voltarmos a estar juntos, nos mesmos sítios, a pensar diferentes questões.
Há uma questão engraçada que tu falaste nessa coisa porque é que escreves, não é? Que eu sempre achei engraçado, porque ao longo deste tempo. Sempre, mas é que tens mesmo razão, é uma das perguntas que se estão sempre a fazer, não é? Estou sempre a dizer, mas porquê é que escreve? Porquê é que escreve? Porquê é que escreve? É estranho porque é uma pergunta que se faz só aos escritores. Não há mais expressão nenhuma. Tu não perguntas ao bombeiro, porquê é que vai apagar o fogo? Porque é óbvio, não é ao advogado, porque é que ele vai defender a pessoa ao tribunal, tipo, é óbvio. E o escritor porquê é que escreve? É como se fosse uma coisa muito estranha, sabes, de se fazer. É engraçado isso. Nem aos pintores fazem isso, porque é que pintam, nem aos músicos, porque é que tocam. Mas os escritores é uma coisa particularmente estranha. É particularmente estranho. Particularmente bizarro. Vou arriscar essa. Era a pergunta seguinte. É para apagar o fogo? É para queimar isto tudo? Não sei. Ainda nesta Jacinto, tu já tocaste quando falaste do teatro, mas ainda nesta vertente do valor da dimensão comunitária. João, aqui, tu cantas num coro, já escreveste sobre isto, e a maneira como descreveste essa experiência mostra de maneira muito bonita o valor que essa experiência tem para ti. Queres contar um bocadinho melhor? Não há assim muito para contar. Eu durante muitos anos tive aulas de música, às quais às vezes ia, outras vezes não ia, e aprendi a tocar contrabaixo quando era muito novo. Depois toquei durante muitos anos e às tantas larguei o instrumento e queria procurar uma experiência um bocadinho menos solitária, porque também o Jacinto também já falou nisso, não é? A vida de escritor, por mais que uma pessoa tente, estamos muito tempo connosco, e isso às vezes não é uma coisa muito saudável. E portanto acabei por encontrar um expediente, não é? Uma coisa que faço semanalmente, e às vezes é 2 vezes por semana, quando se aproximam concertos, como agora, né, nesta fase do Natal, e pronto, é uma experiência de comunhão, porque ao contrário da voz falada, não é? Que nós estamos aqui num registro de voz falada que tem o seu tom, obviamente, nós todos cantamos um bocadinho a falar, senão o discurso teria assim e falávamos todos como se fosse a inteligência artificial, e ao fim de 10 segundos estávamos todos a dormir, não é? Portanto, a nossa fala tem tons e tem dinâmica, não é? Pronto, o ambiente de coro é um ambiente em que procura-se harmonia, que é uma palavra que faz também parte do próprio repertório da narrativa, não é? Quando se aprende música, enfim, há 3 ramos da instrução musical: o ritmo e a harmonia, que são coisas que se podem ir para a escola a aprender. A escola de música, vou para a escola de música 4 anos e aprendo harmonia, vou para a escola de música durante 4 anos e aprendo ritmo. Sendo que há uma figura mistério no meio disto tudo que se chama a melodia, não é? Que é quase uma figura mistério. Eu posso ir para a escola de música e falam-me de Brahms isto, os Beatles aquilo, Beethoven não sei o que mais, mas posso sair de lá e nunca conseguir escrever nada tão genial como o Parabéns a Você, por exemplo, que é uma melodia simplicíssima que uma criança de 4 anos aprende, uma pessoa de 100 anos não se esquece, e no entanto aquilo é a canção mais cantada do mundo desde há muito tempo. É cantada em todas as línguas, todos os dias, sempre que alguém faz anos. Portanto, e esta simplicidade desta melodia ou seja, não surge por acaso, é quase como, é mesmo essa figura mistério que faz com que certas coisas fiquem connosco a vida inteira e outras coisas sejam facilmente esquecíveis, não é? Mas a harmonia, que é o sustento de qualquer composição, não é? É o que se procura num coro em que há 4 vozes mínimas, não é? Soprano, baixo, tenor e contralto, e às vezes tens divísia dentro das próprias vozes, ou seja, os sopranos podem ter 2 vozes, os baixos podem ter 2 vozes, pode ser barítono, baixo, pode ser tenor e contratenor, enfim, e procurar o registro harmónico, ou seja, o registro em que estamos todos a dizer coisas diferentes e, no entanto, aquilo funciona, que é um bocadinho semelhante ao que devia, por exemplo, ser uma assembleia, não é? Quer dizer, uma assembleia fosse de condónimos, combónimos, assembleia dos combónimos, dos condónimos, Condóminos. Não consigo, condóminos, dos condóminos, ou a Assembleia da República, não é? Harmonia seria muito interessante, mas nas assembleias muitas vezes ouve-se
cacofonia, que são registros que não têm nada a ver. É como se pusessem uma quinta de Beethoven e ao mesmo tempo os Metallica, tudo a tocar ao mesmo tempo a ver se aquilo funciona. Não funciona, não é? Portanto, essa ideia de comunhão eu acho que é muito importante porque produz harmonia, não é? Estamos todos em registros diferentes, podem ser 4 vozes diferentes, 6 vozes, 50 vozes, e no entanto aquilo tudo funciona como um todo. E também se lia isso ali em cima, não é? Lia isso que nós, muito o consolo, ou o encontro com um lado mais apaziguado de nós próprios, dá-se no encontro com o outro, não é? Sozinho isso muito raramente acontece. Acontece em certos casos, tipo os santos que têm iluminações, ou as pessoas que têm, que conseguem sozinhas chegar a lugares onde o ser humano comum não consegue chegar, mas são só umas quantas. É tipo Cristo, Buda, e não sei se há mais algum que tiveram essa iluminação e esse assomo repentino da paz, não é? Nós, como seres humanos vulgares, precisamos do outro para ser um espelho, não é? Para dizer que, sobretudo, coisas mais interessantes do que estou de acordo contigo, que é eu não estou de acordo e, no entanto, podes estar aqui na minha casa, não é? Qualquer coisa assim. Obrigada. Já estamos a aproximar-nos do fim. E eu, se calhar, fazia uma última pergunta, não sei se é daquelas que vos fazem sempre, mas, e nisto tudo, afinal, o que é que deseja um escritor? João. Eu acabei de falar, agora estou. Não, estava a pensar nisto que o João estava a dizer da música, não é? Eu não tenho escola de música, mas também faço música, sem saber muito bem o que é que... Sei tocar e sei cantar e ponho-me a compor. E uma coisa que acontece e que me liberta às vezes quando estou a escrever e sinto que estou já a trabalhar a funcionar em seco, aquilo já não está a avançar, estou a ir contra a página, é parar e cantar 2 canções ou 3 ou mais e de repente quando volto aquilo já me parece outra vez novo, não é? Porque há qualquer coisa disso na arte em geral, mas na música acho que muito especialmente, porque sentimos a música logo no nosso corpo, não é? A música que nos faz dançar é mais direta do que, por exemplo, ler um livro. E que é permitir-nos retirar-nos tralha da cabeça, retirar-nos complicações, esvaziar-nos a cabeça e permitir-nos algo que a arte consegue, e tem um pouco a ver com este mistério da melodia que o João estava a falar, que é ver as coisas outra vez como se fosse pela primeira vez. Portanto, recuperarmos um certo espanto que tínhamos em criança e que de repente e que aos poucos, gradualmente, vamos perdendo. Nós depois racionalizamos e chamamos a isso ser adulto, ser responsável, mas não sei se às vezes não é só ser chato e ter medo do ridículo e coisas assim, portanto ganhar readquirir essa ferramenta que está em nós, que é olhar para as coisas de novo, não é? As coisas são novas. Estar com uma pessoa é aquele momento pela primeira vez, não é? E isto não é nenhuma epifania hollywoodesca em que os violinos baixem e tudo tem que ser meloso e especial, ou especialmente meloso. Não, é mesmo estarmos na nossa vida, é simples, é olharmos para as pessoas quando recebemos um café ou quando nos cruzamos com alguém que conhecemos na rua. Se eu tenho de desejar alguma coisa aqui em público, enquanto escritor, eu diria isso, que
por um lado que a escrita pudesse dar a alguém esse prazer de ver qualquer coisa de essencial pela primeira vez. Não sei se o que é que deseja um escritor, é isso? Ok. Toca contrabaixo. Faz jazz. Sim, olha, eu acho que conforme vamos avançando no tempo e vou ficando mais velho, não é? Os desejos também se mitigam, não é? Há um livro do Carl Jung que eu não percebo muito de psicanálise nem de psiquiatria, mas há um livro dele muito particular em que ele às tantas tem um capítulo bonito sobre a evolução do ser humano no tempo, não é? Ele conclui às tantas que nós não resolvemos os grandes problemas desta vida, não se resolvem. Eu li em inglês e a palavra que ele usa é outgrown, ou seja, nós crescemos para além deles, não é? E às tantas, quando damos por nós, já não estamos a perguntar por aquelas coisas que perguntávamos aos 20 e aos 30, e portanto os problemas parece que não houve resposta para os problemas, mas eles desapareceram e portanto estão resolvidos por se terem desvanecido. E a minha experiência de escrita tem sido um bocado essa, não é? Eu acho que comecei muito ambicioso na segunda metade dos meus 20, não é? Continuei meio enlouquecido nos meus 30, sempre a querer muito e a querer ser mais qualquer coisa. E depois quando cheguei aos 40 e agora que cheguei aos 50 estou muito mais apaziguado com uma pessoa que sou, ou seja, sou um escritor que acho que tenho certas qualidades e tenho certos defeitos, há coisas que faço particularmente bem e outras coisas que não faço ou que não sei fazer e nunca saberei, e acho que o meu maior desejo é manter a porta aberta, não é? E que do outro lado estejam pessoas que estejam interessadas naquilo que eu faço, mas que não vejam como algo que eu fiz, como que a experiência tenha aquele lado empático que é também uma palavra estranha, porque na sua raiz não significa muito do que quer dizer hoje, não é? Hoje uma pessoa liga à televisão e está sempre a ouvir a palavra nos programas do Gosha e da Paula Cristina, da Cristina e não sei o quê. Não, mas há uma Paula. Não. Como é que se chama aquela senhora? A Júlia, exatamente. A Júlia. Esqueci-me. E ela está sempre a dizer, empatia para aqui, empatia para ali, tenho muita empatia consigo, mas é fácil ter empatia com as pessoas que a gente gosta, não é? Ou com as pessoas que convidamos lá para casa. O difícil é ter empatia com a personagem de ficção, porque quer dizer, ter empatia com o narrador do Lolita já é uma coisa, isso sim é a exigência do plano literário, que é uma zona cinzenta, porque quer dizer, o Raskolnikov do Crime e Castigo, à página 50, mata 2 mulheres, é uma coisa horrorosa, não é? E no entanto nós continuamos pelo livro todo na esperança de que ele encontre a redenção, de que ele consiga safar-se daquela situação. E, portanto, tantos exemplos assim, o Capitão Ahab, o Dom Quixote, são todos, não é? Todos os grandes personagens de literatura são personagens que só se conseguem aceitar. Édipo, caraças, que mata o pai e está apaixonado pela mãe, não é? O território empático, que é o território em que eu estou perante as coisas que me causam aversão. É isto. Portanto, a minha vontade de continuar nesse território é o desejo de um escritor, sobretudo, como o Jacinto dizia muito bem, numa sociedade que está cada vez a ficar mais planificada naquilo que nós aceitamos e que não aceitamos, não é? Tipo esta lavagem do discurso que houve nos últimos anos, a reescrita de livros, que eu acho uma coisa inconcebível, não é? Foram-se reescrever clássicos para as pessoas não ficarem ofendidas. Pá, por amor de Deus, quer dizer, não, mas isto aconteceu mesmo. E é uma coisa chocante, porque, quer dizer, agora também se um dia reescrevem um Lolita para ela ter 30 anos em vez de 13. Quer dizer, eu percebo que aquilo é, de facto, é um livro difícil, mas conta alguma coisa sobre a nossa experiência humana, muito interessante, não é? Portanto, o desejo é este. Assim. Muito obrigada. Não. Agradeço muito aos dois, ao Jacinto e ao João, por terem estado aqui, por nos, enfim, são dois escritores, sobretudo artistas, e por nos voltarem a lembrar
o valor da arte, não é? De manter esta porta aberta para ver as coisas novamente como se fosse pela primeira vez. Convidávamos, já de seguida vamos ter aqui no auditório o momento de encerramento vamos ter ainda um momento de encerramento do meeting e, portanto, convidava-vos a permanecerem. E obrigada. Obrigado. Não.